Salve, salve, minha galera! Como estão vocês? Tudo na paz? Espero que esteja todo mundo bem. É o seguinte, a aula de hoje é sobre a nossa pré-história. O que seria pré-história? É uma visão preconceituosa dizer que é pré-história, ou alguns historiadores até já utilizam o termo sociedades ágrafas, que eram sociedades que não usavam a escrita, como o próprio nome sugere. Ora, pessoal, é o seguinte, não é difícil, não está difícil imaginar que esse modelo de sociedade ágrafa é, como é que eu falo? Como é que eu falo? É um modelo que é um pouco preconceituoso, para não dizer extremamente, que começa a partir de um princípio e que começa a história da humanidade a partir do momento em que ela tem escrita. Se alguém quisesse contar a sua história, só precisasse de registro escrito. Quer dizer, os outros registros não valem? Então, é o que nós vamos estudar hoje, a pré-história, que é um período que vai desde o surgimento do homem até, até o aparecimento da escrita. Tá difícil? Fácil, fácil. Bom, vamos lá por parte. Muriçoca bem na tela. Rapaz, até aqui essas bichas me perseguem. Bom, é o seguinte. Vamos lá. Falando da questão dos primeiros agrupamentos humanos. Começo. Vamos nessa aí. Ui. Primeiros agrupamentos humanos. Rapaz, três caras bonito retado, né, velho? Três não, como quatro, né? Figura maior. Então vamos, a origem do ser humano. Bem, para explicar a origem do ser humano, temos diversas teorias. Uma das teorias que eu acho que você tem direito de dizer. Só que o seguinte, né? O que vem acontecer? A gente tem que começar a parar para pensar que são teorias diversas, a gente vai falar o que diz a ciência. Não quer dizer necessariamente que você concorde, o que é um direito seu isso aí, tá bom? A primeira dessas teorias é a teoria criacionista. A teoria criacionista defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria existente no universo foram criação de um Deus. Olha o nome, criatura. Criacionismo, criação de um Deus. E essa teoria baseia-se, no caso, para nós seres humanos, nós católicos, baseia-se na Bíblia, no livro do Gênesis. Diversos povos, diversas culturas vão tentar explicar essa questão da Grécia Antiga. Essa questão da Grécia Antiga, nada a ver. Essa questão da evolução, do surgimento do homem, do criacionismo. Por exemplo, se você for chegar na cultura, os chineses antigos, eles acreditavam o seguinte, que o céu e a terra eram juntos. E aí um dia surge o primeiro ser, que é Pancum, e conforme o Pancum ia crescendo, ia ficando 1 metro afastando, e não tinha nada na terra. Pode ser. Aí um dia esse ser caiu, ficou tão alto, tão alto, tão alto, cada dia ele subiu 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, crescia 1 metro e afastou do céu da terra. Aí um dia esse cara ficou tão alto que ele caiu. Quando ele cai, o que vai acontecer? Olha que história interessante. Parece absurdo, mas já vamos fazer uma observação sobre isso. Olha que história interessante. Ele cai, quando ele cai, os cabelos, o sangue de Pancum dá origem aos mares. Os olhos de Pancum vão dar origem aos rios e lagos. A cabeça de Pancum vai dar origem às montanhas. Os cabelos de Pancum dão origem às florestas e os piolhos de Pancum dão origem ao primeiro ser humano. Aí você fala assim, professor, que história ridícula, absurda, acredito na história do Jesus. Veja bem, olhe, você entrando na asneira de começar a discordar da cultura.
significa respeitar a cultura dos outros. O que isso quer dizer, fofinho? Quer dizer o seguinte, que para nós essa história parece ser tão absurda, para eles também a do Jesus também é tão absurda. Então a gente já começa a observar uma coisa, a questão cultural. Em que sentido a questão cultural? Cada povo tem sua cultura. Então a gente não está aqui para julgar povo algum. Está aqui para chegar e expor o conteúdo. Ora, aí você começa a pensar assim, pessoa, tem alguns povos que são atrasados, não existe povo atrasado ou adiantado. Existe o seu modelo de vida que está em um tempo, outros estão em outro. Povos culturas estão em outro tempo, numa outra velocidade, digamos assim, talvez até de forma, não sei, não quero entrar muito nesse meio. Tá difícil até aí, queridos. Pronto, vamos nessa. Bem, já o evolucionismo, olha a cara desse macaco aqui. Uh! Já o evolucionismo é a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano. Baseia-se nos estudos de um cara chamado Charles Darwin. Charles Darwin, que ele roda o mundo e cria o livro A Teoria da Evolução das Espécies, inclusive visita até o Brasil também. A passagem dele pelo Brasil é uma das coisas mais torpes que ele retrata no livro dele. Ele fala que esteve no Brasil e nunca mais quer voltar. Nunca mais queria voltar. Por quê? Por que isso? Porque ele ficou horrorizado com o que via aqui, com a forma com que os negros eram tratados. Na época que ele veio aqui, existia escravidão. Então aquilo era algo chocante para a humanidade. Né? Bom, baseado em quem filmou no século XIX, baseado-se no Charles Darwin, que filmou no século XIX, o ser humano e todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Olha, os seres estão evoluindo. Os seres vivos teriam passado por uma seleção natural provocada pelas mudanças no meio ambiente. Como assim, fofo? Adaptações climáticas, é bom falar disso. Adaptação, meio ambiente. Sendo assim, só as espécies capazes se adaptariam e teriam sobrevivido. Segundo ele, seres humanos e macacos teriam descendido de um mesmo ancestral em comum. Olhe, observe o Charles Darwin. Charles Darwin não fala em momento nenhum que o homem veio do macaco. Ele fala que o homem e o macaco vêm de um ancestral em comum, seu chamado elo perdido. Aí eu sou obrigado, você também. Ora, a ciência ainda não encontrou esse tal elo perdido, que seria essa relação entre o homem e o macaco. Então, tem toda uma discussão científica em cima disso. Esse elo perdido da corrente fauna para ser confirmado. Outra coisa também que Charles Darwin fala, portanto, o macaco é no máximo, um primo distante do ser humano. Mas isso não quer dizer que esse fim de semana você vai pegar suas coisas e visitar sua tia e visitar seus primos no zoológico. Pelo amor de Deus, não vou fazer isso não, viu? Não vá fazer isso, pelo amor de Deus. E dizer que foi eu que dizer que eu mandei. É pior ainda. E bem, observe o seguinte também. Como o Charles Darwin fala aqui, né? Os seres humanos vivos teriam passado por uma seleção natural provocada pelas mudanças do meio ambiente. Querido, o que é isso? Você vê que quando o indivíduo começa a sair de um local para o outro, ele, por exemplo, a questão da cor da pele. A cor da pele do cabelo crespo fez o indivíduo sobreviver na África. Teve a mudança climática. Por quê? O que fazia por exemplo, isso, claro, levou milhões de anos. O que fazia, por exemplo, o indivíduo resistir naquele sol imenso do deserto era a questão da cor dele, da cor da pele dele ficar mais escuro. Isso levou milhões e milhões de anos. Outra coisa também era a questão do cabelo dele. O que começa a acontecer? O que iria permitir com que a caixa craniana não sofresse problemas era o que o indivíduo tem um cabelo crespo. Aquilo permitiria uma certa vinculação de ar e esfriamento automaticamente da, da caixa craniana. Tá difícil aí? Da mesma forma também que você vai ver o esquimol. O esquimol, o que acontece, ele tem uma pele clara, mas ele consegue enxergar 16 tonalidades de branco. Você sabe o que são 16 tonalidades de branco?
Pois é, branco gelo, branco alpiche, branco alpiche. Nunca ouvi falar disso, mas deve ter. Pô, branco neve, branco polar, branco, branco sei lá, qualquer coisa, branco tosco, branco brilhante, enfim, velho. Tudo uma variação que existe aí. Tá difícil, queridos. Vamos prosseguir. Os primeiros hominídeos. Os antepassados do ser humano são chamados de hominídeos, ou seja, homens, homens primórdios, né? Primeiros homens. Seres que já possuíam algumas características humanas. Espera aí, vou água aqui, tá frio. Ou seja, esses seres aqui tinham características humanas, sim, como, por exemplo, a questão da mão, que a gente vai ver mais na frente, algumas questões, por exemplo, a mão, a questão dos ossos também, a caixa craniana, que era parecida, claro, menor capacidade de raciocínio, óbvio, que ele não agia por inteligência, ele agia por instinto. São coisas completamente diferentes. Há cerca de 2 milhões de anos atrás, dentro da família de hominídeos, surgiu o gênero Homo. Então, repare, você tinha lá o grupo dos macacos, e aí se divide em dois grupos, dos pongídeos e dos hominídeos. Os pongídeos, que vai dar origem aos grandes macacos, como o chimpanzé, o gorila, o orangotango, e o gênero Homo. Esse é o elo perdido, tá? Tá aqui o gênero dos pongídeos e dos hominídeos. Esse aqui que seria o elo perdido, que ninguém sabe aonde se encontra até hoje. Tá difícil, e aí, pronto. Portanto, a ciência não consegue comprovar essa ligação, esse elo perdido, não consegue encontrar esse elo perdido. Então tem essa discussão até o criacionismo, mas é assim, criacionismo e evolucionismo. Mas é aceito a teoria pela ciência e pela própria Igreja Católica como a teoria evolucionista reconhecida. Tá difícil até aí? Pronto. A evolução do gênero Homo é conhecida por meio do estudo dos fósseis que foram encontrados pelos paleontólogos. Ô fofinho, ô fofinho, ô fofinha. O que está se falando aqui? Evolução do gênero Homo, ou seja, do ser humano. É conhecida justamente por aí. Tá difícil. Paleontólogo. Paleontólogo, o que é o fóssil? O fóssil são vestígios de animais ou plantas que são encontrados no planeta Terra. Digamos assim, são as pegadas do homem no planeta Terra, pode-se dizer assim. Os fósseis mais antigos, não são mais, é mais antigos, foram encontrados na África. Olhe, fóssil humano encontrado na África. A gente vai ver mais na frente, mais detalhes sobre isso. E por que o nosso primeiro fóssil humano recebe o nome de Lucy. Tá na minha onda. Bem, o gênero primeiro que nós vamos estudar aqui é um gênero chamado Australopithecus. Os Australopithecus viveram há cerca de 3 milhões e 500 mil anos atrás. Caminhava sobre dois pés, alimentava-se basicamente de vegetais e era pequeno, tinha aproximadamente pouco menos de 1 metro, aliás, pouco mais de 1 metro, desculpa, 1,20 m mais ou menos. O esqueleto mais antigo encontrado na África é de uma mulher e foi chamado de Lucy. Olhe o que vai acontecer. O planeta Terra passa por diversas mudanças climáticas. No começo, aqueles indivíduos pareciam macacos, eles tinham galho na face. Depois, a mudança climática vai fazer o quê? Que ele viesse a começar a ficar a ser bípede. Eles eram quadrinhos, começaram a ficar bípede. E aí, quando ele fica bípede, o que ele percebe? Ele tem uma visão muito mais ampla. Para pensar nisso? Aí o que vai acontecer? Esses primeiros gêneros, ele foi encontrado na África, a figura de uma mulher Lucy. Por que Lucy? Porque na hora o cara que estava, os antropólogos estavam pesquisando isso aí, acharam essa ossada, eles estavam vendo a música Lucy in the Sky in the Diamond.
Lucy the Sky, the Night. Conhece? Ela mesmo. Então, Fofo, o que acontecia com aquilo ali? Essa música serviu para batizar o nosso primeiro fóssil humano. Portanto, Luzia, encontrado na África do gênero Australopithecus, Luzia não, desculpe, Lucy, é o nosso mais antigo ancestral mundo. Porém, o ancestral humano mais velho encontrado na América é Luzia, que é encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Portanto, repare, não confunda Lucy com Luzia. Lucy foi o primeiro ser humano encontrado, o primeiro fóssil humano encontrado no mundo. Já Luzia é o primeiro fóssil humano encontrado na América. Na América, de maneira geral. Tá difícil aí? Pronto. Eita, Deus. Bem, evoluímos para o Homo habilis. O Homo habilis é considerado o primeiro representante do gênero Homo. Viveu há cerca de 2 milhões de anos na África. Foi chamado de Homo habilis no sentido de homem habilidoso. Olhe, ele já tinha capacidade, por ter constituído os primeiros instrumentos de pedra e madeira, utilizados na prática da caça, iniciando assim a carne na sua alimentação. Na verdade, o indivíduo ele tinha carne na alimentação quando ele encontrava vestígio de a carniça lá, por exemplo, um animal chegava, devorava o outro, aí ele queria a carne, quando o outro animal ia embora, ele encontrava lá aquele resto, comia. Era a possibilidade dele comer carne. Já o Homo habilis, ele vai começar a desenvolver a inteligência dele, a criar estratégia, para aqui, a gente pega aqui, cerca aqui, bota o bicho aqui, e pega o bicho. Já começava a criar armadilhas, por exemplo, cavava um buraco no chão, enchia de folha, quando o animal passava, o animal caía lá, pronto, ficava mais fácil, todo mundo chegar e atrair o animal para lá. Era mais fácil chegar e fazer isso. Tá difícil? Homo habilis, homem habilidoso. Tá certo? Aí, por necessitar de ter uma postura mais ereta, como eu falei isso com vocês, repare que isso leva anos. Repare que o primeiro ser, 3 milhões e meio de anos, que é o Australopithecus, para o Homo habilis vai levar 2 milhões de anos. Ou seja, 1 milhão e meio de anos de diferença de um para o outro. Processo de evolução. Estão percebendo? 1 milhão de meio de anos para o cara evoluir, para o cara começar a aprender a introduzir a carne na alimentação dele. Curioso, se a gente olha assim, não tem nada, não. Mas observando com calma. Bem, estamos aqui no Homo erectus. Homo erectus porque ele possui uma postura ereta. Ele, ou seja, ele ficava de pé e podia chegar e passear. Bem, é descendente direto do Homo habilis, caminhando aquele mais ereto que este. Daí seu nome, daí seu nome. Portanto, Homo erectus é aquele que andava mais com a postura ereta, certo? Aperfeiçoou o instrumento de pedra com os quais caçavam animais grandes. Foi o primeiro homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e da Europa. Como assim, professor? Ele vai se adaptar, o Homo erectus, ele vai se adaptar tanto na Ásia quanto na Europa. Ele vai subir, diferente do nosso Homo habilis que ficou no território africano. Ele vai subir para o continente, subir em direção à Ásia. Uma parte vai em direção à Ásia e a outra vai em direção à Europa. Tá difícil aí, Homo erectus? Pois é. Aí, neguinho, nesse processo de evolução do ser humano que leva milhões e milhões de anos, vai surgir o homem de Neandertal. O homem de Neandertal. Hein? Muitos esqueletos foram encontrados em cavernas. Daí a expressão homem das cavernas. Olha. Praticava a caça e a coleta em grupos de 20 a 30 pessoas. Fazia sepulturas cobertas de pedra para seus mortos. Por isso se acredita
que tenha sido a primeira espécie a realizar cerimônias religiosas. Veja bem, em pré-história, você não tem certeza de nada. Tudo acredita-se que, é bem provável que, tudo indica que, portanto, certeza não se tem, se trabalha com evidências. Tá? É como você, por exemplo, quando você tem uma casa que o indivíduo se muda, você vai ver ali os vestígios que é um bujão de gás, você imagina o local mais gasto ou não, você vai trabalhar como um quebra-cabeça, como uma espécie de quebra-cabeça, tentando desvendar tudo isso. Tá difícil isso aí, queridos. Pronto. Esse indivíduo aqui, como foi dito, ele já praticava a caça e a coleta, vivia em grupos de 20 a 30 pessoas. Portanto, ele não plantava, não sabia plantar. O detalhe desses indivíduos, eles chegavam uma roda, um grupo, ficavam no local, comia, ficava à vontade, tal. Quando algum deles morria na caça, ele chegava e fazia o enterro desse indivíduo. Coisa que os antecessores dele não faziam. Por isso que acreditam que essa espécie realizava cerimônias religiosas. Bem, é provável, é bem provável que tudo indica que eles, essas cerimônias religiosas, talvez viesse a ser na passagem da vida pela morte, talvez viesse a ser também em celebração a. Talvez até eles celebrassem os deuses, que sempre os deuses estiveram ligados a fenômenos da natureza, os deuses antigos. Olha que curioso isso aí. Fenômenos da natureza faziam o indivíduo se. Como eu falo? Interagir com o meio ambiente. Agora é curioso isso aí. Se você parar para olhar, todas as civilizações, elas cultuam deuses que são fenômenos da natureza. É assim na Grécia, é assim no Egito, é assim na Mesopotâmia, foi assim na Mesopotâmia, foi assim em diversos povos de uma maneira geral. Só que você acha tudo isso normal. Porém, quando se fala em religiões e matrizes africanas que saudavam seus deuses associados a fenômenos da natureza, e a natureza, por exemplo, do da chuva, do trovão, sempre teve qualquer coisa, cultura. Eles sempre procuravam o quê? Sempre procuravam explicar tudo pela a ideia do mito. Tá difícil sair, fofo? Bem, aí como eu estava dizendo a vocês, o preconceito da gente é tão grande que quando se fala de entidades religiosas de matriz africana, a gente já fica, né? Um preconceito desnecessário, porque todos estão falando da mesma coisa. Só parar e fazer uma reflexão sobre isso. Tá disse aí? Pronto. Bom, bom, prosseguindo aqui. Bom, a comparação, aqui temos uma comparação anatômica entre o crânio de um homem, entre o crânio do homem moderno e o homem de Neandertal. Qual seria o moderno e qual seria o Neandertal? As pesquisas recentes indicam que o volume do crânio do Homo sapiens Neandertal é igual ou maior que o Homo sapiens sapiens. Olha, o Homo Neandertal, o volume do crânio. O que isso quer dizer, segundo Neandertal? O que isso quer dizer? O fato dele ter uma cabeça grande não significava dizer que ele era inteligente. Óbvio, se você botar, por exemplo, comparando, claro, comparando com o Homo sapiens, pelo amor de Deus, deixando isso bem claro. Para a época dele, o Homo neandertal, ele era bastante avançado, tinha vários habilidade de caçar, habilidade de pegar, mas enfim, era um indivíduo extremamente inteligente nesse sentido. Está difícil, porém limitado no que diz respeito à questão com relação ao Homo sapiens. Está difícil? Bem, o Homo sapiens sapiens somos nós, o moderno. É a espécie da qual fazemos parte. Surgiu há cerca de 100 mil anos na África. Olha, 100 mil anos na África. É assim, tão recente. Queridos, queridos, comece a pensar numa coisa. O cara surgiu
há apenas 100 mil anos atrás, teve seres que já estavam aqui, nossos antecessores, que nós vimos aqui, há 3 milhões e meio de anos atrás. Olha que interessante. 100 mil anos atrás é que vai surgir esses caras, que vão surgir na África. Por meio de migrações, ocupou todos os continentes da Terra, e até mesmo fora dela. Olha aí o homem aonde? Na Lua. Há quem diga que há controvérsias, chegou, não chegou na Lua, mas isso é uma outra discussão, pelo amor de Deus. Vamos focar aqui na força, no foco, na fé, senão a gente se perde. Tá? Por meio de migrações, o mundo adaptou-se a qualquer ambiente. Fato, o ser humano é isso mesmo, se adapta a qualquer ambiente. Desenvolveu a fala, a escrita, a capacidade de refletir sobre seus atos, além de outras inúmeras habilidades. Tá difícil. Tá diverso. Você para pensar, o ser humano, velho, ele é um bicho complexo, extremamente inteligente também, não dá para negar isso. Bem, a pré-história ou idade da pedra lascada, a pré-história é dividida em, desculpe, a pré-história é dividida em 3 partes: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Sendo que entre o Paleolítico e o Neolítico existe um período chamado Mesolítico. Vamos estudar agora o período conhecido como Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. É o período da história da humanidade que vai a cerca de 2 milhões de anos atrás, até o desenvolvimento da atividade agrícola. Os grupos humanos eram de caçadores e coletores, pois eles, o que acontecia com eles? Eles sobreviviam à pesca. Ô fofo! 2 milhões de meio anos atrás. Olha o nome, período paleolítico, idade da pedra lascada, ou seja, eram lascas de pedra. O indivíduo não tinha muita preocupação, até porque não dominava essa tecnologia, de procurar um aprimoramento nos instrumentos dele. Portanto, se ele não tinha aprimoramento dos instrumentos, os instrumentos dele de caça eram instrumentos extremamente frágeis. Tinham muita habilidade. Com isso. Outra coisa, eles eram um grupo de caçadores e coletores. O que é que isso quer dizer, caçadores e coletores? Caçadores porque eles caçavam e coletores porque eles coletavam os alimentos, pois sobreviviam da pesca, caça e coleta de vegetais. Veja bem, eram coletas de vegetais, não era produção de vegetais. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você coletar o que tem no solo, outra coisa é você plantar e retirar. Mas daqui a pouco a gente vai discutir isso aí. As ferramentas eram produzidas batendo pedras umas nas outras, até lascá-las. Assim produziam machados, lanças, arpões, agulhas, e também usavam ossos na fabricação de ferramentas. Tá difícil? Já sabe que eu vou comer a cara. Então, repara, eram, eram instrumentos que eram feitos sem habilidade nenhuma, que embora a bote coloque da pedra lascada, não eram somente de pedra. Você vê que usavam aqui ossos de animais, usavam madeira também, só que não tinham acabamento nenhum. Tá? Por isso o nome pedra lascada era feito de qualquer jeito, um machado de pedra que o cara usava, amarrava uma madeira no e batia, assim, duro completamente, duro. Melhor, desculpa. Ele queria fazer uma pedra, quebrar qualquer coisa, ele pegava uma pedra e pá, quebrava um coco, por exemplo. Assim que funcionava a coisa. Já o indivíduo, na sociedade dos caçadores e coletores, eram chamadas sociedades nômades, eram sociedades ainda continuando prosseguindo aqui ao slide anterior, que era do período paleolítico. Bem, sociedades de caçadores e coletores, sociedade nômade. O que é nômade? É o indivíduo que não tem o quê? Residência fixa. Por que isso? Eles chegavam, era um grupo, chegavam no local, retiravam a comida que tinham ali, comiam e iam embora. Os grupos humanos no Paleolítico não tinham moradia fixa. Eu já falei, fofo. Viviam mudando de lugar quando os frutos e a caça acabavam. Por isso são chamados de nômades. Repare que era o grupo humano, que eu falei isso por pouco.
No final do período paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, olhe, domínio do fogo. Veja bem como é que o indivíduo fazia para ter fogo. Ele sabia que tinha um raio, ele descobriu a importância do fogo, talvez até meio que sem querer. Talvez até, aliás, como grandes descobertas da humanidade são feitas sem querer. Por exemplo, é possível que o homem tenha descoberto o artesanato mesmo que sem querer. Como assim, professor? O que aconteceu de fato? Digamos assim, o indivíduo estava lá na dele, pá, ele queria pegar água. Naquela época ele queria pegar água, ia pegar longe. Aí ele percebia que se botasse no cesto de palha, a água escorria toda e vinha embora. E aí ele percebeu com o tempo que se ele pegasse aquele cesto de palha, enchesse de barro ao redor do cesto, o que acontecia? A água ficava ali mais tempo. Só que aí que vai lá que, sem querer, aquela cesta pegou fogo. Aquela cesta pegou fogo com a palha e, portanto, ficou o que? Mais resistente. Sem querer, cara, descobriu o artesanato. Bem provável que tivesse sido assim. Sem querer, ele deixou a comida cair no fogo, percebeu que aquela comida, quando caía no fogo, era importante. Ele percebeu daí a importância do fogo. Mas para ele ter fogo, ele não tinha essa técnica ainda de ter fogo. O que, é que ele fazia? Ele pegava, iria buscar, iria buscar a, um pouquinho de fogo, tivesse lá na capa do chapéu, tivesse um raio caísse, pá, e ele aí ia lá pegar aquele pouquinho de fogo para ele levar. Claro que no começo o cara não tinha habilidade, provocava incêndios diversos, provavelmente isso, pela habilidade dele, e era importante manter o fogo aceso. Quer ver um filme interessante que retrata bem isso? É a Guerra do Fogo. Recomendo ao pessoal do ensino médio a assistir. Não recomendo o pessoal do sexto ano, que tem umas cenas que são mais pesadas. Mas como o conteúdo é o mesmo, a gente está abordando a mesma coisa, só de forma. Sabe como eu estou deixando? Primeira água serve para todo mundo. Tá disso aí? Bom, no final do Paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, a vida mudou muito. Os alimentos passaram a ser cozidos e assados. Os humanos puderam sobreviver em regiões frias e geladas, ter luz durante a noite e afugentar animais selvagens. Eu fico pensando assim toda vez que eu falo isso, é o seguinte, é como esses indivíduos faziam para fazer para entrar nas cavernas, né? Então, na caverna no escuro, poder encontrar lá o tigre de sabre, algum animal selvagem terrível lá dentro, tudo no escuro. Imagine o estrago que era o cara entrando numa caverna e já encontrar um bicho desse lá dentro. Rapaz, era tenso viver naquela época. Hoje em dia a gente é feliz, hoje em dia a gente é feliz e não sabe, né? Curioso, exatamente, a gente é feliz e não sabe. Bem, a escultura paleolítica. Os humanos do Paleolítico, veja bem, nós estamos no período Paleolítico. O homem não sabia caçar, sabia comer o que tinha, era um coletor ainda, não era produtor dos alimentos. Não produzia os alimentos. Bem, os homens do Paleolítico já produziam arte, sendo comum estatuetas femininas denominadas de Vênus, relacionadas possivelmente ao culto à fecundidade e à sexualidade. Olhe, toda vez que eu vejo essa imagem, eu imagino o seguinte: bem, o conceito de beleza. Isso eu não sei, nunca li em lugar algum. Mas se você começa a pensar que nós estamos aqui no período paleolítico, período na qual a história da humanidade, para comer um negócio é uma guerra retada, portanto você vê a mulher gorda, mulher com peso a mais, perdão pela expressão gorda, e a mulher com peso a mais, o que acontecia? O que acontecia com ela? Ela talvez fosse sinônimo de beleza. Eu fico pensando assim, o cara ficava olhando e eu ficava olhando quem? Ele provavelmente ele comeu um mamute, daqueles animais que ficava olhando ao parede, que coisa mais linda, mais cheia de graça, aquela carninha que vem de massa, coisa linda. Horrível isso, horrível isso, nada a ver, Zé Luiz. Então, associava essa ideia aqui da beleza à questão da, da fartura, não é isso?
Veja bem, isso é provável, não se tem nada confirmado, isso é só uma teoria minha, uma impressão minha sobre isso, quando me dá toda vez que eu vejo isso. Não era também nudes, né? Que né, naquela época mandar um nudes era mandar um bonequinho, nada a ver, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso aí, pelo amor de Deus. Bem, as pinturas rupestres, além de utensílios e outros vestígios humanos dos grupos caçadores-coletores, foram encontrados sobretudo nas paredes das cavernas, são as pinturas rupestres. Alguns aparecem figuras humanas, mas a maioria de mãos abertas e animais, sobretudo mamutes, cavalos e bisontes. Na verdade, aqui nas cavernas o cara retratava o dia a dia dele. O dia a dia dele. Só que ninguém sabia se aquilo ali eram coisas que ele viveu, se ele sonhou que ia ter, o que ele queria que acontecesse. A gente nunca vai saber. Bom, para fazer isso aí, o que ele usava? O vermelho usava o quê? Sangue de animais. O preto, o carvão, que era a madeira queimada. E de branco, que era a pedra moída. Tá isso aí? Era um desenho simples, às vezes com o dedo que o cara desenhava, ou com a pena de um animal, enfim. Tinha-se toda uma metodologia para se desenhar. É curioso isso aí, é curioso bem isso aí, que ele encontrava fazendo isso aí bem no alto das cavernas, em locais assim, bem difíceis de serem achados. É curioso, toda vez que eu falo isso, eu fico pensando o que deu na cabeça do cara subir na da caverna para ficar lá em cima para registrar um desenho. Ele não imaginaria que aquele desenho dele geraria tanto questionamento sobre o que é, como funciona, como deve funcionar. Curioso, velho. O ser humano é um bicho complexo. Prosseguindo, bem, aqui o exemplo de pinturas rupestres no Paleolítico. Olha só, mais cavalos, etc. Eu conheço um colega que ele tem uma tatuagem que é assim. É, cara louco, velho. Uma tatuagem dessa aqui, é assim mesmo. Um boizinho assim, um boizinho. Rapaz. Bem, aí você percebe o seguinte, né, Fofo? Na interior. Você começa no Paleolítico e o indivíduo ele começa a fazer desenhos diversos com sempre relacionados a animais. Olhe, ele começa a perceber uma coisa. Daqui a pouco eu vou falar. Aqui temos pintura rupestre na Serra da Capivara, no Piauí, em que é considerado o maior acervo da América Latina a respeito dessa questão, o maior registro, você tem o maior registro do homem primitivo, que é o primeiro, das Américas. Bom, aqui a gente vê desenhos diversos, ó. Tem significado isso aqui, talvez até o cercamento de alguma coisa. Aqui um animal provavelmente dando a luz a outro indivíduo procurando o que afugentar esse animal. Repare que é curioso essas questões, esses desenhos. Tem muito a ser. Bem, aí, entre o Paleolítico e o Neolítico vai surgir o período chamado Mesolítico. O Mesolítico é o meio, é a passagem entre o Paleolítico e o Neolítico. Bem, ô fofos, nessa passagem, o período Paleolítico começa cerca de 1000 anos antes de Cristo. O ser humano, ou seja, 1000 anos antes de Cristo nascer, não, caramba, 10.000, perdão, antes de Cristo nascer, o ser humano aprimorou a técnica de produzir ferramentas de pedra. Olha, pois começou a polir a pedra, dessa forma aumentando a eficiência de suas armas e ferramentas. Porém, um acontecimento que marcou o início do Neolítico foi o desenvolvimento da agricultura, período que é conhecido como Revolução Agrícola. Olhe, provavelmente, é bem provável que, acredita-se que, lembra que eu falei isso lá atrás, o que vai acontecer? A Terra passa por mudanças climáticas. Nessas mudanças climáticas, o indivíduo se vê na necessidade de começar a fixar residência próxima ao grande rio. E aí vai lá que ele, talvez até pela divisão natural do trabalho, que era os homens fazerem o trabalho de caça, coleta, caça,
pesca, isso era coisa dos homens, das mulheres cuidarem da questão da educação das crianças, da casa, aquela coisa bem dividida. Coisa que é curioso isso aí, né? Veja bem, no início é por causa da força que isso acontecia. Hoje é por questões diversas e machismo também, não quero muito entrar nesse mérito. Mas a gente começa a pensar. Essa revolução agrícola provavelmente deve ter acontecido o seguinte: a mulher provavelmente deve ter recolhido alguns grãos, deve ter caído no chão, e ela começou a observar que aquela plantinha, ela gerava uma outra, aquela sementinha quando caía, gerava uma outra planta. Olha que curioso isso aí. Talvez até meio que sem querer descobrir isso aí. Agora, veja bem, existe uma diferença entre Zé Luiz plantando feijão, vai botar o feijãozinho na água, feijão, e vai sair aquele negócio horroroso que vocês faziam. E um cara que vai desenvolver isso. Agora, tem uma diferença entre a técnica e a tecnologia. A técnica é o que você. Como você faz alguma coisa. E a tecnologia são os instrumentos que você usa para obter alguma coisa, algum resultado. Tá difícil? Certo. Bem, o Neolítico é chamado Idade da Pedra Polida. A Revolução Agrícola e os grupos de agricultores e pastores. Repare aqui, sementes diversas. E a gente vê assim, povos atrasados. Povos atrasados no quê, criatura? Se você para pensar, povos que já dominavam a agricultura, ele dominavam também, era necessário por uma questão de sobrevivência, ele dominar a agricultura, dominar também o período que os rios enchiam de vazante, para ele poder se garantir. Bem, Revolução Agrícola e o grupo de agricultores e pastores. Olha o que vai acontecer. O cara começa a desenvolver a agricultura, ele começa a perceber que tem muito alimento próximo e a cuidar de animais e plantas. Ele começa a perceber o seguinte, que não tem mais necessidade alguma dele sair para caçar se a comida ele tem no quintal. E aí, papai, sobrando, ele vai fazer o quê? Muito bem. Começa a ter nesse período um aumento populacional, fruto desse tempo de sobra que o indivíduo possuía. Ele passou a, como é que eu falo? Passou a ter, a se relacionar mais com a parceira dele, passou a ter mais filhos também. Teve um aumento populacional bastante acelerado por conta desse tempo livre que o indivíduo começou a ter. Bem, por cerca de 10 mil anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. Olha, que eu já falei. As temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Ou seja, isso é algo que acontece já há muito tempo. A diferença para agora é que agora o homem está acelerando e ajudando a fazer isso. Os animais, acostumados a climas frios, desapareceram e a carne tornou-se menos abundante, o que forçou os humanos a buscar outras fontes de alimentos. Dessa forma, desenvolvida a técnica da agricultura e os agrupamentos humanos começaram a domesticar os animais, os cachorros, como cachorros, cabras, ovelhas e bois. Acredito que foram as mulheres que começaram a praticar a agricultura, como eu disse a vocês, provavelmente por conta da questão da divisão natural do trabalho. Portanto, nada certo também, tudo apenas teoria. Tá difícil? Então vamos. Sociedade de agricultores e pastores, uma sociedade sedentária. Bem, os seres humanos passaram a produzir o próprio alimento e não precisavam mais se mudar constantemente. Passaram a se fixar em um território e a formar aldeias. Com mais oferta e alimento, a população cresceu, aumentou o número de crianças e as pessoas passaram a viver muito mais. Tá difícil isso aí, gente? Sério. Bem, divisão do trabalho. Nas aldeias, o trabalho é dividido por idade e sexo, eu já falei com vocês. As mulheres eram responsáveis pela agricultura, pelo preparo dos alimentos e pela criação das crianças. Os homens caçavam, cuidavam do rebanho e da segurança do grupo.
idosos e crianças não trabalhavam neste modelo de sociedade. Aí você pergunta quem era mais primitivo, eles viviam dessa forma, ou nós que permitimos com que crianças trabalhem e idosos também trabalhem até o fim da vida. Quem era mais primitivo, queridos? Sem vocês. Então repare que tudo é uma questão de ponto de vista e relativo. Se vocês não existem povos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, cultura desenvolvida e subdesenvolvida. Existem sim povos, cada um com seu tempo. Tá difícil aí? Então vamos. Bem, os tecidos agrícolas neolíticos, possíveis empregos através de antigas representações egípcias. Olha aqui, por exemplo, os caras usavam, etc, etc, etc. Aí você vai ver, provavelmente, de moer pedra. Aí você vai ver, por exemplo, instrumento com espécie de faca para chegar e tirar a colheita, parece que aqui é o trigo, é o papiro, não sei exatamente. O machado também. Pedra aqui, ó. Interessante, né? A partir de oceanos. Claro que tinha um pouco de resistência às coisas, mas tinha uma praticidade. Bem, a especialização do trabalho. O que é especialização do trabalho? É deixar um trabalho especializado. Novas tecnologias, como o arado puxado por animais e novas técnicas de adubação e irrigação do solo, possibilitaram o aumento da produção de alimentos e a existência de excedentes. Assim, algumas pessoas puderam se dedicar às outras atividades, como a carpintaria, a produção de cerâmica, a metalurgia, a construção de casa, a tecelagem, acontecendo uma crescente divisão do trabalho, ou seja, o cara não tinha espaço na agricultura, ele ia procurar fazer outra coisa, trabalhar, que é coisa que a sociedade precisava também, na contribuição de todos. Alguns trabalharam na produção de cerâmica, para que servia esses vasos aqui? Para guardar água e alimentos também, para não ficar expostos no chão. Metalurgia, vai usar o metal também. Isso é mais na frente da idade dos metais. E também construtores, que eram os engenheiros, na tecelagem, tecendo roupas também. E vai ter aí a divisão e especialização do trabalho. Bem, devido à divisão do trabalho e ao desenvolvimento do comércio e ao aumento da população, algumas aldeias desenvolveram-se a ponto de terem a necessidade de conquistar mais terras cultiváveis. Elas passavam, assim, a disputar os territórios. Olha que interessante. O chefe da aldeia, que vencia as demais, passou a ser chamado de rei e a exigir impostos e a controlar as atividades de todo o povo ao seu poder submetido. Repare, não vai surgir a figura do rei, a figura do administrador, para poder controlar aquilo ali. Conforme a terra crescia, a população crescia, era necessário organizar o sistema administrativo. Era a gente vai trabalhar na terra, a gente vai na defesa, para cuidar do seu território, que era constantemente invadido. O chefe da aldeia, que vencia as demais, passou a ser chamado de rei e exigia impostos controlar a atividade do povo seu poder submetido. E nasceu o primeiro estado. O rei passou a viver em uma construção chamada de palácio e a ter um grupo de funcionários reais. Olha que interessante a divisão de classes surgindo aí. É curioso quando falo isso aí, que quando chegamos até o período neolítico, o indivíduo, todo mundo era coletivo. A partir daí, quando surge a propriedade privada, que o cara percebe que aquela terra que ele vai morar próximo ao rio é uma terra bastante valorizada e tinha que deixar para o descendente dele, e não era interessante a mulher dele ter filho de outro e ele criar, ele começa a exigir a fidelidade da mulher. Ou seja, fidelidade da mulher, exigir fidelidade da mulher por parte dos homens, começa a surgir exatamente quando vai surgir essa questão da propriedade privada, começa a surgir. Penso, né? Forte. Bem, continuando. A idade dos metais vai ser por volta do ano 7000 a.C. Os seres humanos desenvolveram a metalurgia,
começaram a produzir instrumentos de metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado principalmente para fazer utensílios e enfeites, pois era pouco resistente. Polares, etc. Por volta de 3000 a.C., uma mistura de cobre com estanho, surgiu o bronze, mais resistente. Tempo depois, os humanos conseguiram fugir o ferro, que era ainda mais resistente. Observe que interessante, né? Esses instrumentos que antes eram de madeira começam a ser utilizados metais na guerra. E aí, meu amigo, quem tinha essa tecnologia de dominar metais era como hoje você tem proporcionalmente você poder produzir arma de destruição em massa. Tiveram uma função grande. Bem, aqui nós vemos a fabricação, fundição de metais, funerários do Egito Antigo, né? Como é que os caras faziam, derretiam, blá, 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 blá. E aqui, a sepultura 43 da necrópole de Varna, na Bulgária. O primeiro ouro trabalhado do mundo, datado do ano 4600 a.C. Tá difícil aí? Pois é. Bem, as primeiras civilizações vão surgir nessa região aqui, entre a Ásia e a África. África e Ásia. África e Ásia. O Ásia e a África faz. Que é próximo aos grandes rios. Essa região aqui, em formato de lua, por isso é o nome de crescente fértil. Repare que você vai ver sempre rios aqui, ó, o Rio Nilo, você vai ver aqui os rios Tigre e Eufrates, nessa região aqui, vão começar a se desenvolver as primeiras civilizações. Olha que curioso aqui o mar vermelho. Aqui vai Mediterrâneo. Tá escrito. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Bem, aqui temos a civilização da Mesopotâmia, banhada pelos rios Tigre e Eufrates, em que vai ser marcado por uma série de transformações. Por quê? Porque morar próximo de rio era algo complicado, que você via aqui um deserto imenso, e a qualquer momento você poderia sofrer invasões. A Mesopotâmia vai ter, dentre os reis, um cara chamado Hammurabi. Hammurabi vai desenvolver o primeiro código de leis escritas da história, que consistia na ideia olho por olho, dente por dente. Ou seja, aqui você fez, aqui você pagará. E era gente boa. Bom, aqui a civilização egípcia, o Egito, se desenvolve à base do Rio Nilo, e se torna as maiores civilizações do mundo. Tá difícil aí? E até que a população cresce tanto que por volta do ano 3200, na Mesopotâmia, era parte escrita cuneiforme, pois seus símbolos tinham um formato de cunha. Ó, um negocinho, o cara chegava e escrevia assim, um negócio grosso. A energia era marcada, era em barro, em bloco de barro, que o cara chegava e escrevia aquilo ali. Fica imaginando o cara caminhando com aquele barro, de repente pega uma chuva, perdi o registro do documento todo. Bloco de argila. A primeira invenção da escrita marca o fim do período pré-histórico e início do período denominado como Idade Antiga. Já o gente acaba aí a pré-história e surge a Idade Antiga, que é quando exatamente o homem começa a desenvolver a escrita propriamente dita. Tá difícil, fofinho. Então, as rotas humanas. Repare, o ser humano surgiu aqui da África e aí começou a vir vertentes para subirem para o continente europeu e outras irem para a Ásia. Ah, professor, como o homem chegou à América? Bem, tem duas teorias distintas. Uma teoria é que ele saiu da África, viu aqui, uma parte subiu, desceu para a Nova Zelândia, lá eles pegaram um barquinho, foram de ilha em ilha da Polinésia até chegarem aqui na América do Sul. Essa hipótese é menos aceita. A mais aceita é essa aqui, que os grupos humanos subiram, passaram toda a Ásia, passaram pelo Estreito de Bering, provavelmente na época estava congelado,
desceram pelo Alasca, América do Norte, chegaram aqui até a América do Sul. Até isso aí, galera. Bom, tá difícil, gente. Muito obrigado mesmo. Podem ter certeza que não é fácil fazer aula, fazer videoaula. Ainda mais a hora em que estamos aqui, 4h58 da manhã. É o horário que essa aula está sendo feita. Não é fácil, mas pode ter certeza que não tem muita tecnologia, mas pode ter certeza. Tem-se muita boa vontade de fazer. Então, galera, obrigadão a vocês. Tudo de bom.